pessoal! Finalmente chegamos na nossa última aula sobre as funções inorgânicas. Nós já falamos dos ácidos, das bases, dos sais, então hoje nós vamos falar dos óxidos. E o que são óxidos? São compostos binários, ou seja, são formados por dois elementos químicos, onde um desses elementos sempre vai ser o oxigênio. E esse oxigênio sempre vai ser o elemento mais eletronegativo. Então, alguns exemplos de óxidos aí para vocês. O SO3, nós temos o CO2, que é o gás carbônico, né, que a gente conhece bem. E nós temos o Al2O3, que é o óxido de alumínio. Vamos falar um pouquinho mais sobre algumas características, sobre os tipos de óxidos e como nós damos nomes a essas substâncias durante a aula de hoje. Então, vamos começar? Então, a primeira coisa que nós temos que falar é sobre a classificação. Quais são os tipos de óxidos? Então, nós podemos classificar os óxidos em vários grupos. Eu elenquei os principais para vocês. Então, nós temos os óxidos ácidos, os óxidos básicos, também temos aqueles que nós chamamos de neutros e os peróxidos. Então, só relembrando, existem algumas outras classificações, tá? Mas eu não vou trabalhar com elas com vocês agora. Isso seria uma matéria mais para o ensino médio. Vocês vão ver isso com mais detalhes no ensino médio, tá? Então, vamos detalhar um pouquinho cada um desses tipos de óxidos a partir de agora. Então, o primeiro grupo que nós vamos falar são dos óxidos básicos. Quem são eles? São óxidos que, quando eles vão reagir com a água, eles vão formar base. São elementos da família 1A e 2A. E quando eles entram em contato com um ácido, eles vão formar água e sal. Lembram aquela reação? Que reação mesmo que tinha? Que eu tinha um grupo de substâncias que reagia com os ácidos, formava sal e água. Né? Aquela reação de neutralização. Né? Lembra? Ácido mais base dá sal e água. Só que os óxidos básicos mais os ácidos também dá sal e água. Tá? Os óxidos básicos, eles são formados por metais alcalinos, então, né, família 1A. Os alcalinos terrosos, família 2A, que é aquelas duas primeiras colunas da tabela periódica. E por metais de transição, cujo NOx, que é o número de oxidação, é menor do que mais 3. Tá? Então, o número de oxidação vai ser mais 1, mais 2, que é a carga do cádmio. Tá? Mais 1, mais 2, menor do que carga mais 3. Então, como exemplos aí eu coloquei, né? O óxido de potássio. O óxido de potássio reage com a água, formando hidróxido de potássio, uma base. Ok? Outro exemplo. Eu tenho o óxido de sódio, Na2O, reagindo com um ácido. Vai reagir? Vai formar o NaCl, que é o meu cloreto de sódio, que é um sal, vocês já sabem disso, e água. Né? Então, óxidos básicos, quando reagem com água, formam uma base. Quando reagem com um ácido, formam sal e água. Simples, não é? Agora, o segundo grupo são os óxidos ácidos. Eles também conseguem reagir com água. Mas quando eles reagem com água, eles vão formar, adivinha? Ácidos. E quando eles entram em contato com uma base, eles também sofrem uma reação de neutralização, também formando o sal e a água, tá? Esses óxidos ácidos, eles são óxidos de não metal. Lembrem-se disso, de não metal. E apresentam um número de oxidação maior ou igual a mais 4. E metais com NOx maior ou igual a mais 5. Vamos ver alguns exemplos? Então, o CO2, o gás carbônico, reage com água e vai formar o ácido H2CO3. H2CO3, ácido.
ou ele também pode reagir com uma base, aqui no caso o NaOH, que é a base, né? Meu óxido, reagindo com a base, vai dar um Na2CO3, carbonato de sódio e água, reação de neutralização. É relativamente simples identificar pelo menos esses dois grupos, não é? Vamos para o próximo. E o terceiro grupo de óxidos são os chamados de óxidos neutros. Diferentemente dos óxidos ácidos, dos óxidos básicos, eles não reagem nem com água, nem com ácidos, nem com bases. Como exemplos, eu vou colocar aí para vocês o NO, o CO, que é o monóxido de carbono, e o N2O, que é o óxido nitroso, que ele é utilizado, né, algumas vezes como analgesia por exemplo, em dentista, tá? São alguns exemplos de óxidos neutros. Então, é importante gravar. Não reagem nem com ácido, nem com base, nem com água. Aí, o último grupo de óxidos que eu vou falar para vocês são os peróxidos. Eles têm uma formulação um pouquinho diferente. Eles são do tipo XYO2. O que quer dizer isso, professora? Esse X representa algum outro elemento químico e o Y, o coeficiente dele, né, o número de átomos daquele elemento, que vai formar lá o meu composto. E o O2. Esse O2 é fixo, sempre vão ser 2 átomos de oxigênio. Por quê? Porque vai ser o ânion O2 menos 2 e não o ânion O menos 2, tá? Que é o que a gente viu anteriormente. Ele pode ser formado ou esse X, então pode ser ou o hidrogênio, ou pode ser um metal alcalino, família 1A da tabela periódica, primeira coluna da tabela periódica, ou um metal alcalino terroso. Né? Então, como eu falei para vocês, o ânion vai ser o ânion O2 menos 2. É um ânion diferente, tá? Então, por isso que ele é um peróxido, é outro grupo. Exemplos. H2O2. Esse todo mundo conhece. É a água oxigenada. Tá? A gente vai falar mais um pouquinho dela lá na frente. O N2O2 e o BaO2. Ó, Na é metal alcalino, família 1A na tabela periódica. Primeira coluna da tabela periódica, terceiro quadradinho, Na, o sódio. Né? Ba, metal alcalino terroso, é o bário. Ok? Então, como nós damos nomes aos óxidos? Tem duas regrinhas bem simples, tá? Primeira delas, se for um óxido cujo outro elemento, além do oxigênio, é um metal, a regra diz óxido de e o nome desse elemento químico. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Coloquei para vocês N2O, CaO, FeO, F2O3. Então, são todos óxidos, ou seja, compostos binários formados por dois elementos, no qual um deles é o oxigênio, sendo ele o mais eletronegativo. Definição de óxido, guarda isso, gente. Vamos ver o nome? Então, vamos pegar aqui. Eu tenho Na. Quem é o Na? É o sódio. Então, qual vai ser o nome dele? Óxido de sódio. Ca. Óxido de cálcio. Agora, esses dois aqui, eu tenho ferro. Aqui, lembra, o ferro ele é um daqueles metais que ele pode apresentar mais de um tipo de íon. Né? Então, eu posso ter o ferro com carga mais 2 e o ferro com carga mais 3. Esse primeiro aqui é o ferro com carga mais 2. Portanto, ele vai ser o óxido de ferro 2.
E esse aqui vai ser 3. Então, óxido de ferro 3. Então, quando o elemento ele puder formar mais de um tipo de cátion, aí eu tenho que especificar qual é essa carga, se é o 2, se é o 3, se é o 1, se é o 4, ok? Então, no caso do ferro, óxido de ferro 2 ou óxido de ferro 3. Então, como que nós damos nomes aos óxidos que são formados por não metais? Tem um pouquinho de diferença em relação à nomenclatura dos óxidos que são formados por metais, tá? E qual que é essa diferença? Eu preciso indicar o número de oxigênios através de um prefixo. Então, se tem um átomo de oxigênio, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Então, mono, di, tri e vai embora. Aí, prefixo, óxido de, mais um prefixo para indicar o número de átomos do elemento que vai compor ali o composto, contanto que seja mais do que um, tá? Então, se esse elemento só tiver um átomo dele, eu não preciso colocar, é só colocar o nome do elemento. Agora, se tem 2, 3 átomos daquele elemento, eu preciso identificar. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que eu coloquei para vocês, tá? Então, o primeiro deles aqui, né? CO. Quantos átomos de oxigênio? 1. Prefixo para 1 é mono. E o elemento que complementa aqui é o carbono, que também só tem um, eu não preciso identificar que tem um átomo de carbono. Então, vai ser monóxido de carbono. Aqui, CO2. Aqui a diferença é que eu vou ter 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho que identificar. Não posso usar mono, vou usar di. Então, vai ser o dióxido de carbono. E esse aqui? Esse aqui tem um monte. Oxigênio são 5. Para indicar 5, eu vou usar penta. E o nitrogênio, 2, eu vou usar di. Então, vai ser o pentóxido de dinitrogênio. Ok? Deu para entender? Então, só para a gente terminar a aula de hoje, eu trouxe aqui alguns óxidos importantes, tá? Elenquei 3 para vocês. O primeiro deles é o óxido de zinco, que é utilizado naquelas pomadas de assadura para bebê, Bepantol. Ele também é utilizado na indústria de tinta e na galvanização do ferro. O outro óxido é o óxido de alumínio, que ele é extraído do alumínio metálico através de um processo chamado de eletrólise, onde eu quebro as ligações desse alumínio metálico. E também na forma de cristais eu posso encontrar ele em rubis ou safiras. E o último é o peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada, que é aquela utilizada como oxidante ou bactericida, tá? É uma solução aquosa que se decompõe muito facilmente quando está na presença de luz. Então, pessoal, nós terminamos a nossa aula de hoje por aqui. Nessa aula, nós falamos sobre o último grupo de funções inorgânicas, que são os óxidos. Falamos qual é a definição dessa função, quais são os tipos de óxidos, as características deles e como que nós damos nomes a essas substâncias. E também falamos no final da aula sobre alguns exemplos de óxidos que são importantes no nosso dia a dia. Então, pessoal, façam as questões da plataforma. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. E até a nossa próxima aula, pessoal!